Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Wine Not. Galera, a gente fica aqui falando de vinho, de região, de uva, mas em nenhum momento nós paramos para falar do que é vinho. Então o assunto do vídeo de hoje é esse, o que é vinho. Durante um longo período da história do vinho, os enólogos ou vinhateiros, que é a mesma coisa, tá pessoal? Eles não faziam ideia nenhuma de como acontecia o fenômeno do vinho. Eles viam a fermentação acontecer e eles sabiam que depois dessa fermentação, o açúcar da uva se transformava em álcool, mas eles não entendiam o porquê, mas a gente vai entender já já. O governo da França queria muito descobrir o motivo pelo qual os vinhos estragavam. Então ele falava, se o açúcar se transforma em álcool, esse vinho funciona e depois ele estraga, por que isso acontece? Então, em meados do século XIX, ele contrata o cientista Louis Pasteur para descobrir o motivo pelo qual alguns vinhos estragavam mais rápido que outros. E aí deu muito certo, porque fora ele descobrir o motivo pelo qual isso acontecia, Louis Pasteur ainda descobre que as leveduras tinham uma influência muito grande e que aquela fermentação e a transformação do açúcar em álcool era feito pelas leveduras. E não só se transformava o açúcar em álcool, mas também em dióxido de carbono. Olha que bacana! Ele foi para descobrir uma coisa e acabou descobrindo duas coisas muito importantes. E graças a essa descoberta de Louis Pasteur, hoje a gente pode afirmar que vinho é a fermentação alcoólica do suco de uva, onde as leveduras se alimentam do açúcar que tem na fruta, transformando esse açúcar em álcool e dióxido de carbono. No mundo do vinho, vocês vão ouvir as palavras da seguinte forma: quando se trata de leveduras naturais, aquelas já presentes na casca da uva são chamadas de leveduras indígenas. E as que são compradas em laboratório são chamadas de leveduras selecionadas. Aí vem a grande pergunta: Lu, essas leveduras fazem diferença para a qualidade do vinho? Eu falei com muitos enólogos e eu li algumas matérias a respeito e, na verdade, no final das contas, cada um fala uma coisa e entende de uma forma, tá? O que eu posso falar para vocês é assim, de tudo que eu entendi, é que quando se utiliza as leveduras indígenas, o processo de fermentação ele é mais lento e quando eu utilizo as leveduras de laboratório, esse processo é mais rápido. Então, quando eu faço um vinho de consumo mais rápido, onde eu faço uma quantidade maior de vinho, o ideal é que seja utilizado as leveduras de laboratório, porque eu não fico com a minha vinícola parada tanto tempo para fazer a fermentação daquele vinho. Uma outra coisa muito interessante também é que alguns enólogos falam que quando você quer fazer um vinho de terroir, um vinho que demonstre tudo aquilo daquela parcela de vinhedo, daquela região, do clima, da terra e da própria mão do enólogo, eles gostam de utilizar as leveduras indígenas. Mas isso daí é um conflito, assim, nem todo mundo entende que funciona dessa forma. Depois de todo esse estudo com leveduras, eu me lembrei de uma história que me contaram assim quando eu me formei. E hoje essa história faz sentido pra mim. E eu vou contar ela pra vocês. É o seguinte, alguém foi lá, pegou uvas e colocou numa vasilha ou numa bolsa. Essas uvas machucaram a casca e o açúcar entrou em contato com as leveduras, transformando esse açúcar em álcool. A partir daí, por algum motivo, gente, olha isso que incrível, por algum motivo, alguém foi lá e bebeu esse líquido. Fora beber esse líquido, a pessoa descobriu o vinho e ainda descobriu o porre. Como que pode? É muito maravilhoso, não é? Tudo aconteceu naturalmente e hoje a gente pode se deliciar com essa bebida maravilhosa graças à curiosidade de alguém que provou esse líquido. Por hoje é só e na dúvida, why not?